Olá, muito boa tarde. Começa aqui o Antagonista pela primeira vez numa edição especial mais comprida, começando às 5 horas da tarde. A TV Antagonista, você já sabe, a gente tem duas edições ao vivo, uma às 10 da manhã e outra às 5 da tarde, conforme eu prometi para vocês. Toda a edição especial das 5 da tarde tem uma entrevista, mas entrevista do jeito que você quer. Vocês passaram os nomes e a gente foi atrás para, nesse primeiro programa especial mais longo, trazer aqueles nomes que vocês mais queriam. Sabe quem é que está aqui nos estúdios da TV Antagonista já para conversar com vocês? A doutora Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, e vai responder também as perguntas que vocês estão mandando aqui pela internet pra gente. Então, mandem as suas perguntas pelo youtube.com/oantagonista no chat, que a equipe aqui já tá pegando, ou então mandem as suas perguntas pelo Facebook, que a doutora Janaína Pascoal já tá por aqui. Também pode dar uma olhada lá com a produção, com a nossa equipe, nessas perguntas que já estão chegando, para trazer pra gente aqui e a gente trazer pra nossa discussão. Por enquanto, eu já fiz aqui um apanhado e já conversei com a doutora Janaína Pascoal nos bastidores sobre as perguntas que vocês já haviam mandado para mim, que queriam saber dela. E ela vai responder aqui nessa edição da TV Antagonista, que além disso, fala do quente da semana. HSBC volta para a pauta da política. Lembra daquela história do vazamento de dados? A gente vai falar disso aqui. A reforma da Previdência sai ou não sai? Tem muita água para passar debaixo da ponte nesta semana. O Diego Amorim mandou um vídeo exclusivo lá de Brasília para vocês. Quem acompanha o site do Antagonista acompanhou também o que aconteceu hoje. Será que a gente tem um novo mensalão? A missão. Vários partidos foram comprados para apoiar a reeleição de Dilma Rousseff, mas agora não pelo PT, foram comprados pela Odebrecht. Será que pode? Será que isso pode ser investigado pela Lava Jato? A gente vai bater um papo com o antagonista Cláudio Dantas, direto de Brasília. Você acha que Renan Calheiros está dormindo? Tá não, é a gente que dorme. Ele tá de olho bem aberto na sucessão da Vale do Rio Doce. É isso mesmo, embaixo em depressão quem fica é só a gente, político não. Vamos falar também de Odebrecht e propinocracia. O que a Odebrecht está fazendo nos países vizinhos e o que é que está acontecendo com ela aqui no Brasil? Uma comparação. A gente vai falar também sobre a defesa de Antônio Palocci. Chama todo mundo que aqui vocês vão ver com exclusividade o depoimento de Fernando Sampaio Barbosa, presidente do Estaleiro Enseada, compacto especial da TV Antagonista. E neste compacto especial, vocês vão ver o embate dos advogados de Antônio Palocci com o Sérgio Moro. É só aqui, TV Antagonista, às 5 horas da tarde, mais longa do jeito que vocês pediram. Primeira edição especial, entrevista com Janaína Pascoal, que já está aqui nos nossos estúdios. Vão mandando as perguntas. A Lara Schulze já está aqui anotando junto com o Rudy Lopes na nossa produção as perguntas que vocês querem fazer para a doutora Janaína Pascoal. Vamos agora ao HSBC. HSBC na pauta de novo. Muita gente se esqueceu dessa história, o antagonista não. Vocês se lembram daqueles dados vazados dos clientes do HSBC? Um negócio gravíssimo. Tinha uma CPI no Senado que naufragou e vieram uma conversinha de falta de condições técnicas e material humano. Pois bem, a Procuradoria-Geral da República reativou essa investigação aqui no Brasil. Uma das coisas que a internet mais amava dessa investigação era o nome do responsável por vazar os sigilos, talvez agora você lembre. Hervé Falciani. Eu sei, italianos do Antagonista, que não é assim que pronuncia, mas é assim que a internet batizou, porque tem tudo a ver. Mas a questão é, isso vai ser mais uma das histórias que tentaram enfiar embaixo do tapete e que vão ser trazidas à tona pela justiça brasileira. E agora a reforma da Previdência. Sai
ou não sai? A gente teve esse post feito pelo PMDB durante o final de semana que gerou a maior polêmica. Se a reforma da Previdência não sair, tchau Bolsa Família, adeus FIES, sem novas estradas acabam os programas sociais. Parece do pai e mãe dos anos 70, né? Enfim, isso gerou uma polêmica enorme nas redes sociais. E as discussões da reforma da Previdência continuam essa semana, mas em outro tom. O Diego Amorim, direto de Brasília, traz as informações pra gente. Fala, Diego. Olá, Madeleine, antagonistas. Nesta semana nós aqui em Brasília também ficaremos bastante atentos aos movimentos ali na comissão especial da PEC da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque nesta semana nós teremos 3 debates, 3 audiências públicas consideradas fundamentais para esta proposta enviada ao Congresso Nacional. Amanhã, às 2 da tarde, teremos policiais na Comissão Especial da Reforma da Previdência discutindo com os parlamentares as suas aposentadorias. É um assunto delicado porque recentemente policiais tentaram inclusive invadir a Câmara dos Deputados. Eles são em sua maioria contrários à proposta desta forma como está apresentada pelo governo de Michel Temer. Houve ali um confronto com policiais legislativos, ou seja, amanhã nós precisamos ficar bastante atentos a esta audiência pública a partir das 2 da tarde. Na quarta-feira será a vez dos trabalhadores da saúde e da educação discutirem as suas aposentadorias com os parlamentares e na quinta-feira, aí já na parte da manhã, será a vez de se discutir especificamente a aposentadoria de servidores públicos, ou seja, uma semana bastante cheia e que promete bastante agitação na Comissão Especial da PEC da Reforma da Previdência. O relator da matéria, que é o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, da base aliada do governo de Michel Temer, esteve nesta manhã no Ministério da Fazenda, se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o secretário da Previdência, que é o Marcelo Caetano. E ele saiu desse encontro dizendo 2 coisas importantes, que não são novas, mas que são importantes de serem frisadas mais uma vez. Uma, o governo não vai abrir mão da idade mínima de aposentadoria fixada em 65 anos neste texto que foi enviado ao Congresso Nacional. 2, o deputado Arthur Maia voltou a dizer, a opinião pessoal dele, que o ponto que vai provocar mais polêmica, inclusive na base aliada do governo de Michel Temer, é a regra de transição estipulada por esse texto enviado ao Legislativo. Vale lembrar também que no finalzinho da semana passada, o PMDB de Michel Temer divulgou uma peça publicitária afirmando que, se não houver reforma da Previdência, não haverá mais FIES, não haverá mais Bolsa Família e os programas sociais chegarão ao fim. O governo de Michel Temer, obviamente, concorda com o conteúdo dessa peça publicitária, mas avaliou que foi no momento errado, às vésperas desta comissão começar a pegar fogo, é o que a gente espera nessa semana aqui em Brasília. Ou seja, muita coisa para a gente ficar aí de olho nesta semana lá na Câmara dos Deputados envolvendo esta reforma tão importante para o governo de Michel Temer, que é a reforma da Previdência. Bom, tá aí o Diego Amorim trazendo todas as discussões que vão ocorrer esta semana. Lembrando que já saiu uma crítica forte às nossas grandes autoridades no New York Times, que eles estão fazendo a reforma da Previdência para todo mundo, menos para quem está no Olimpo. A gente gostaria de ver a reforma da Previdência começando lá por cima, mesmo que não seja importante no bolo orçamentário final. O que custa acabar com essa coisa dos caras se aposentarem com 2 mandatos? O que custa dar um exemplo moral para o país? E também há que se discutir com seriedade se o que é questão social deve ser enfiado no caixa da Previdência ou não, se isso é um custo social do país. Essas discussões nós temos de travar com a maior seriedade. Agora vamos falar aqui dos novos réus. Se tem uma coisa que não falta no Brasil é réu político. O Brasil ganha um novo réu político por dia e hoje foi a vez de uma dupla, um que já é, assim, de carteirinha, já está acostumado, que é Carlinhos Cachoeira. E o outro, o ex-deputado tucano Carlos Alberto Lereia. De acordo com a denúncia que foi feita, Carlos Alberto Lereia teria recebido, quase que mensalmente no ano de 2011, uma mesadinha de 20 a 25 mil reais para favorecer os interesses de Carlinhos Cachoeira.
Eu entendo que o ex-deputado Carlos Alberto Lereya vai querer que se aplique todo o rigor da lei, porque afinal ele defende que assim seja até mesmo para adolescente, que dirá para um adulto que até deputado foi, né? A eleição está chegando, os jovens votam, têm o direito de escolher o presidente, o governador, o senador, os deputados, etc. Mas, no entanto, vivemos uma incoerência. Esse mesmo jovem que pode mudar o Brasil não é responsabilizado criminalmente quando comete um delito. Temos que mudar isso, por isso eu peço o seu voto. Carlos Lereya, 45.444, para deputado estadual. Bom, tô aqui vendo as perguntas que vocês estão mandando para a doutora Janaína Pascoal, também continuem mandando, e estamos aqui comentando a valentia que os políticos têm para falar em como os adolescentes precisam ser presos neste país. A gente acha também que os adultos precisam ser julgados com mais rigor, né, pela justiça brasileira quando cometerem crimes, e se culpados forem, devem cumprir ali com bastante rigor o que a lei determinar. Agora vamos lembrar que o deputado Carlos Alberto Lereya não é qualquer deputado, não é um deputado de segundo escalão. Ele é um deputado importantíssimo em Goiás. Vamos ouvir o que Marconi Perillo, governador de Goiás, fala de Carlos Alberto Lereya. O Lereya é nosso irmão, oi Lereya na ideia, o povo gosta do Lereya, oi Lereya na ideia. Minha relação com o Lereya começou há 30 anos atrás, quando fundei a juventude no município de Minasul. De lá para cá, o Lereya sempre se dedicou de corpo e alma às atividades políticas do nosso grupo, começando com o doutor Henrique Santino, que foi o nosso mestre, que foi quem nos ensinou os caminhos da política séria, da coerência, da decência, da dignidade, da coragem cívica para enfrentar e vencer desafios, sobretudo contra poderosos. O deputado Carlos Alberto Lereya nunca temeu os poderosos. Ele sempre enfrentou de cabeça erguida todos os debates que dependiam de coragem, de determinação e de muita firmeza de caráter e de coerência. Foi a voz corajosa, destemida, leal do Carlos Alberto que me fez ter a tranquilidade de governar naquele primeiro mandato. E de lá para cá, o deputado Carlos Alberto Lereya tem sido sempre um homem incansável na luta pela ética, na luta pelos municípios que ele representa, na lealdade ao nosso grupo político e às nossas ideias. É por isso que eu continuo sempre firme ao lado do Lereya, amigo dele, leal também a ele. Resta saber quem exatamente faz parte deste nosso grupo. A condenação de hoje não tem um grupo maior, tem só ali uma relação do ex-deputado com Carlinhos Cachoeira. É um caso que ainda prossegue sendo investigado, ele não foi condenado, ele apenas se tornou réu. E vamos agora para Alagoas. Vocês acham que Renan Calheiros está dormindo? Não. Quem fica assim, como o povo fala na internet, quem fica de bad, quem fica deprimido, quem fica chorando sem fazer nada, é só a gente, cidadão comum. Renan Calheiros pode estar numa baixa, mas ele já está de olho, na presidência da Vale do Rio Doce. A gente vai ver um deputado aqui de outro estado, esse sim, um estado que tem muito a ver com a Vale, o estado do Pará, o deputado Joaquim Passarinho, já ficou revoltado, já está fazendo videozinho até com slogan, de tanto que Renan Calheiros está querendo se meter na presidência da empresa. Vamos dar uma olhada. Amigos, a Vale é uma das maiores empresas do mundo e a maior brasileira. Está implantada no nosso estado há muito tempo. Nós somos a maior província mineral hoje existente de reserva mineral nesse país. Mais uma vez, se fala da mudança do comando da Vale. E o Pará novamente fica ao largo. O Pará fica de fora dessa discussão. Precisamos ser ouvidos. Outros estados, como Alagoas, políticos já estão se movimentando, se arvorando a indicar os representantes no comando da Vale. Estados inexpressivos na área mineral. Isso não pode acontecer. Nós precisamos nos valorizar. Vale a pena respeitar o Pará. Vale a pena reconhecer os nossos profissionais.
Vale a pena que o povo do paraense seja cada vez mais reconhecido pelo que nós fazemos pelo Brasil, pelo que nós fazemos por esse país todo. Por isso, estamos na luta e o Pará vai ser ouvido, se Deus quiser. Um abraço. Bom, essa parte de terminar com vale a pena para falar da Vale do Rio Doce não é nem digna de nota, mas é um alerta importante para a gente. Os caciques do PMDB, quando parecem que estão caindo, ainda seguem lutando. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos de Renan Calheiros. E agora vamos a Odebrecht e a propinocracia. O que acontece no Brasil? A delegada da Polícia Federal, Renata da Silva Rodrigues, pediu mais 90 dias para concluir as investigações sobre a Odebrecht. E aqui, assim, muita gente fica falando, está arrastando as investigações. Mas a gente já ouviu já da Procuradoria-Geral da República, do ministro Herman Benjamin do TSE, do ministro Gilmar Mendes hoje. É um esquema de um tamanho nunca visto. E as investigações não podem ser atabalhoadas, não podem ser no achismo, não podem ser na imaginação. Então, foi pedido mais tempo para que continuem essas investigações. Agora, no Brasil, a gente tem a investigação correndo e os contratos públicos correndo do mesmo jeito, sem nenhuma vedação. Já no Peru, vamos ver uma entrevista que foi feita pelo diário La República com o presidente do país, que diz textualmente: eles estão estudando como é que vão tirar o Odebrecht de lá sem ter que paralisar as obras nos próximos 6 meses. Eles não querem mais a Odebrecht no Peru. El hecho de que esta ola de colaboraciones eficaces y otras revelaciones sea tan fuerte ha hecho imposible una estrategia de retiro gradual, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se retiran sin hacerle daño a los proyectos que están construyendo. Bom, essa foi uma entrevista super longa que o La República fez. O que o presidente estava falando com eles é sobre um decreto de urgência que o país fez, decreto número 3 de 2017, que definiu o seguinte: as empresas e também funcionários de empresas que forem responsáveis por subornos em obras públicas não poderão mais contratar com o serviço público no Peru. O que acontece? A Odebrecht é uma empresa importante lá. E não é assim que todos os funcionários da Odebrecht são corruptos. Não, quem é da área de construção civil sabe que há profissionais excelentes trabalhando na Odebrecht nas mais diversas áreas da construção civil. O que eles querem fazer é quem é a diretoria capaz de assumir esses funcionários e de pôr essas obras para rodar sem a lógica da corrupção. É isso o que se está tentando no Peru. As novas obras, isso já é fato, a empresa não vai poder assumir, a empresa tentou vender os seus ativos ou resolver a sua venda de ativos por meio de uma nova licitação, o que não foi possível, e é por isso que o Peru está buscando uma solução econômica agora para a retirada da Odebrecht do país. O Peru fazendo isso, a Colômbia já começa a reclamar que seja feito o mesmo, o Panamá já começa a reclamar que seja feito o mesmo e começa a reclamar como? O povo está indo às ruas. E aqui no Brasil, a gente vai permitir que essas empresas continuem contratando com serviço público? A gente vai acreditar que essas empresas são as únicas capazes no mundo de fazer o que elas fazem? Ou a gente precisa rever como é que o nosso país está funcionando? Enfim, segue em frente. Exclusivo aqui da TV Antagonista, quanta coincidência! Brasil não tem uns lugares para os quais a gente viaja, que você viaja para não encontrar ninguém, chega lá e encontra todos os seus amigos. Quem é paulista é onde? Fortaleza, Buenos Aires, onde em época que você é sem dinheiro é Guarujá mesmo, aqui em São Paulo. Você acha que não vai encontrar ninguém, você chega e encontra todos os seus amigos. Agora,
Com Dilma Rousseff, isso acontece com uma frequência que eu fico até, eu fico arrepiada, porque ela tinha ido viajar para Espanha, para Itália, não sei o quê. Foi ela viajar, pumba! Zé Eduardo Cardoso encontra com ela lá. Aí agora, a gente falou aqui que ela ia para Lisboa. De repente, recebo pela internet isso aqui. Debate 18 de maio. A Casa do Brasil de Lisboa e o Coletivo Andorinha convidam a todos para um debate sobre a nova situação política no Brasil, com a presença dos senadores Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e Vanessa Graziotin. É quarta-feira, 18 de maio, às 19h30. Eu, com toda a sinceridade do fundo do meu coração, espero que ela não fique esperando os colegas para encontrar com eles, mas fica aqui o registro que Portugal está muito bem servido de debates democráticos, principalmente agora que a Operação Marquês andou bastante, que está ali exposto na imprensa portuguesa que o Banco Espírito Santo teria intermediado uma mesada para pessoas ligadas a José Dirceu em troca de uma intermediação de José Dirceu na compra da Oi. Olha quanto sobre democracia o PT tem a falar em Portugal. É por isso que os portugueses devem estar esperando loucamente por essa palestra. A gente sabe que o povo português ama muito o Brasil, portanto, aí, nossa contribuição para vocês todos em Portugal. Fica com o meu beijo para vocês. Vamos agora a algo muito interessante, Mensalão 2, a missão. Você que acompanha o Antagonista, já viu aqui no nosso site, com exclusividade, Cláudio Dantas voltou de férias hoje. Aliás, também para dar uma satisfação para vocês que ficavam me perguntando cadê o Cláudio Dantas, ele estava em férias. Nos traiu, entendeu? A pessoa tirou folga, o que eu acho injusto, porque ele devia todos os dias mandar vídeo aqui. Mas, enfim, ele foi tirar folga e ficar com a família dele, abandonou todos os antagonistas do Brasil. Mas agora ele está de volta, ele já voltou com um furo de reportagem, que é a compra. O povo fica falando só de PT, mas não é só PT. Tem vários safadinhos em vários partidos por aí, né, Brasil? 7 partidos comprados pela Odebrecht para fazer parte da base do governo. E aí eu te pergunto, Cláudio Dantas, estamos diante de Mensalão 2, a missão? Boa tarde. Boa tarde, Madeleine, boa tarde a todos. Olha, o Mensalão ele nunca acabou. O Mensalão ele foi ampliado, ele foi aprofundado, ele se sofisticou, ele ganhou métodos de lavagem de dinheiro moderníssimos, né, usando o mercado financeiro. Ele se espalhou por todos os contratos públicos do governo federal, na esplanada inteira, no país inteiro. Se descobre, né, aí inclusive com a confirmação das delações de executivos da Odebrecht, que a Odebrecht, a pedido do PT, comprou os partidos que apoiaram a reeleição da Dilma em 2014. Então a gente já havia mencionado na semana passada o PDT, e outros 4 partidos. Hoje a gente publicou mais cedo a anotação feita pelo próprio Marcelo Odebrecht no seu celular, uma coisa que foi apreendida pela Polícia Federal já tem algum tempo, e que estava lá, a gente não sabia decodificar essas informações e agora está muito claro. E isso já foi confirmado pelo próprio Marcelo Odebrecht e pelo Alexandrino Alencar. A gente espera que o Alexandrino, inclusive, seja questionado sobre isso hoje, lá no TSE, que ele vai prestar depoimento ao ministro Herman Benjamin. Então, nós estamos falando agora de 7 partidos, e 2 desses partidos são partidos de ministros do governo Temer. O Gilberto Kassab, com o PSD, e o PRB do nosso ministro Marcos Pereira. O que acontece? Essas anotações, elas tornam a coisa muito mais grave, porque justamente do lado de cada sigla você tem o nome do político, o nome da liderança partidária. Então tá lá o nome do Marcos Pereira, o nome do Gilberto Kassab e o nome de outros, o próprio Carlos Lupe, né, ao lado ali da sigla do PDT. Então realmente é uma situação muito grave, ela expõe os intestinos, né, da nossa política partidária, das campanhas no Brasil, mostra preciso uma reação enérgica da Justiça Eleitoral, e seguramente essa investigação em cima da chapa da Dilma agora vai ter que ser ampliada para outras
para outras candidaturas, para outros partidos, para esses partidos justamente que apoiaram a campanha dela e que receberam propina para apoiar, né? Venderam o seu apoio em troca de propina. Mas, Cláudio, isso aí que você está falando é um tipo de caso que vai ter que abrir uma outra investigação ou dar conta dentro da Lava Jato? Você acha que precisa abrir, sei lá, uma investigação nova da Polícia Federal, é isso? Não precisa. A Lava Jato vai dar conta, sim, até porque esses depoimentos que são prestados ao TSE, eles, na verdade, são confirmações de depoimentos das delações já prestadas no âmbito da PGR, no âmbito do STF, da investigação da Lava Jato para esses agentes políticos que têm foro privilegiado. Então, a gente entende que esses fatos novos merecerão investigações na própria Lava Jato, né, e também no próprio TSE. A gente sabe que o Janot está preparando, ainda esta semana ele vai apresentar os pedidos de abertura de inquérito contra várias autoridades, vários políticos com foro privilegiado. Então, nesse pedido ele também vai solicitar o desmembramento daqueles que não têm foro, né, para que as partes das delações de gente que não tem foro vá para a Justiça Federal de primeira instância, e ele também deve pedir a retirada do sigilo de várias dessas delações. Então, a coisa está esquentando, está se aprofundando, a crise só aumenta. É isso aí. Falamos mais tarde. Um abraço. Bom, esse é o Cláudio Dantas que está acompanhando aí de perto essa história de compra de partidos que, pelo visto, é uma coisa que jamais acabou, da qual eles falam com a maior naturalidade e que é um tiro de morte na democracia. Porque o mais básico que deveria existir, que é a ideologia dos partidos, a contraposição das ideias, isso não existe porque eles vão lá e se vendem para um ficar do lado do outro, o que é um absurdo. E agora a gente vai ao compacto da TV antagonista que vocês estão esperando. Moro versus defesa de Antônio Palocci. Hoje prestou depoimento o presidente do estaleiro Enseada, Fernando Sampaio Barbosa. A defesa de Antônio Palocci se refestelou quando ele disse que não conhecia Antônio Palocci pessoalmente, Mas a questão é a seguinte, ele não tinha nem nível para conhecer Antônio Palocci pessoalmente. Antônio Palocci não era de segundo ou terceiro escalão, era de primeiríssimo escalão. Ninguém que conhece o esquema da Lava Jato, que conhece como essas empresas operavam, ia se iludir que esses dois níveis se coincidissem. Não quer dizer que por ele não conhecer o esquema não houvesse, ou seja, ele conheceu ou não tem a menor importância no processo, mas tem importância isso aqui. Perguntaram para ele quem era o italiano, e isso esse homem não ia dizer de achar que é. Vamos ouvir. E, desculpe, doutor, quer fazer alguma pergunta adicional? Pois não. Se o excelência me permitir, eu gostaria que a testemunha esclarecesse esta questão de ele ter ouvido dizer, através de não sei quem, que o italiano seria o senhor Antônio Palocci, pessoa a quem ele não conhece e com quem nunca esteve. Isso que eu gostaria que a testemunha, se possível, e com a permissão de Vossa Excelência, esclarecesse essas circunstâncias. Não, eu esclareço. Não sei se eu posso falar. Pode responder. O meio de juiz tem que me autorizar, eu posso falar? Não, pode responder. Não, eu realmente eu ouvi dizer para colegas da empresa que o italiano era o Palocci. Agora eu não tive com ele, não conheço ele. Essa é a verdade. Estou satisfeito, muito obrigado. Certo. E aí, a gente vê que os advogados de Antônio Palocci aprenderam uma coisa muito importante com os advogados do presidente Lula: brigar com o Sérgio Moro. Teve uma briguinha com o Sérgio Moro que acabou assim num nível Moro mandando eles prestarem concurso para juiz e eles mandando o Moro prestar OAB. Senhores. Que país, não? Que país? Vamos ver esse grande momento do judiciário brasileiro. Também tem uma frase ali no item 6, mencionou, uma referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas.
O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Meritíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela ordem, Excelência. Nós testemunhamos depois sobre o fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que por ouvir dizer soube que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutora, a pergunta é pertinente. Então eu reitero a pergunta e depois de eu terminar eu passo a palavra ao doutor. Com devido respeito, Excelência, a testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. E de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta da testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando à testemunha. O que o senhor entendeu com essa mensagem? O que o senhor sabia sobre esses fatos? Olha, eu simplesmente li o que está escrito aqui, mas eu não tinha nenhuma opinião formada, porque isso aqui é uma informação que ele colocou. Eu não tinha nenhuma relação com o Duque, nem com o PT, nem para saber se o cara ia ficar lá ou não, Meritíssimo. Simplesmente li o que está escrito aqui. Tá certo. Não, já só tem isso aqui agora. Bom, aí a gente tem a briga entre os dois, terminada com uma resposta simples do dono do estaleiro, que poderia ter assim ficado. Na verdade, a defesa está ali fazendo o trabalho que lhe compete, além do mais um advogado que cobra o que esses advogados cobram, tem mesmo é que se apresentar dessa forma num caso tão complicado como o de Antônio Palocci. Esse e outros compactos você só vê aqui na TV Antagonista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/o Antagonista. Daqui a 2 minutinhos, menos até, a doutora Janaína Pascoal vai entrar aqui. Já anotamos as perguntas mais feitas por vocês para a gente fazer para a doutora Janaína Pascoal. E para a gente encerrar, olha, exclusivo, vai ter pesquisa. Tive uma informação hoje de que o Datafolha já recrutou as pessoas, já pagou, já está mandando às ruas para uma pesquisa em todo o Brasil que deve sair no domingo. Sendo uma pesquisa presidencial, a grande questão que fica é: quem estará nessa pesquisa? Porque a grande dúvida de todos os partidos políticos agora é quem colocar nessas chapas presidenciais. Tudo que vai ser definido nas pesquisas agora depende da lista do Janot. Se o cara está na lista do Janot, vai ficar complicado. Essa pesquisa do Datafolha vai vir com Dória ou vai vir sem Dória? Será que os grandes caciques do PSDB que estão ou que podem estar em alguma dessas listas, que são suspeitos, que podem sofrer ataques por parte da imprensa, vão fazer parte? Será que grandes caciques do PMDB vão fazer parte? Será que vão botar o Temer? Enfim, vamos saber. Essa parte aí eu não sei, eu só sei que vão fazer. E agora chegou a hora. Entrevista aqui na TV Antagonista, doutora Janaína Pascoal. Obrigada, madame. Obrigada. Uma grande honra. Ai, a honra é minha. Tira-se, doutora. A Janaína. Tira-se, doutora. Quero parabenizar a Antagonista por estar com você aqui. Acho que você é a estrela, entendeu? Obrigada, então trazer Janaína. você, acho que foi realmente muito importante pro programa, pro Antagonista e para todos nós, né? Como leitores, como seguidores. Mas você é minha amiga, então é suspeita. Não, mas eu poderia ficar em silêncio, não é? Não precisaria falar nada disso. E você sabe que eu não sou falsa. Eu sei. Ela fala as coisas que eu falo, muito difícil, Brasil. A Janaína Pascoal, vocês conhecem aí como a musa do impeachment?
Que a nossa vida ficou, né? Nós viramos musa depois dos 35. Mentira, depois dos 25. Mas Janaína é professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo e é sobre isso que ela veio falar aqui e também sobre essas perguntas que vocês estão mandando. A gente fez a pergunta na semana passada, quem eram as pessoas que vocês queriam ouvir na TV Antagonista, quem vocês queriam ver por aqui, e eu já fui recolhendo as perguntas. A primeira coisa que todo mundo quis saber, e que eu também tive um mal-estar muito grande com isso, e que por isso eu queria saber, é o seguinte. Nós soltamos o goleiro Bruno numa sexta-feira pré-carnaval. Eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, se nós estamos soltando até o goleiro Bruno, tecnicamente é uma vergonha alguém ficar 4 anos esperando o julgamento de uma apelação na segunda... Mas daí é soltar um cara desse sem um exame psiquiátrico, sem nada, é uma temeridade. Aí me surge Rui Falcão querendo colocar Bruno com uma bússola moral. Olha, se soltar o Bruno, vamos soltar todo mundo que é menos pior que o Bruno, então. Do ponto de vista do direito penal, esse solta-solta que está tendo quando há algum erro ou quando não tem condições, é isso mesmo? Ou a pessoa tem que ser presa? É essa dúvida da sociedade. Então, muitos colegas aplaudiram essa decisão do ministro Marco Aurélio, que é uma decisão pessoal, né, uma liminar. Eu, particularmente, não concordo com a decisão, muito embora reconheça que o ministro tem razão quando diz que o Tribunal de Justiça de Minas já deveria ter julgado essa apelação. Então, eu reconheço essa razão na manifestação do ministro. Porém, eu entendo o seguinte, o goleiro já havia sido julgado pelo Tribunal do Júri, que pela Constituição Federal é o tribunal competente para falar sobre o mérito. Então, esses outros recursos, a não ser que haja uma nulidade do julgamento, mas o Tribunal de Justiça de Minas não pode entrar no mérito do caso, entende? Então, é um caso bem especial. Eu tinha uma certa dúvida se o goleiro tinha ou não reconhecido os fatos. Aí eu fui resgatar a sentença e vi que ele teve, inclusive, o reconhecimento da atenuante por confissão. Porque, muito embora ele tenha negado os fatos durante todo o processo, ao final, ele corroborou a acusação. Ele confessou. Então, a sentença da juíza diz o seguinte, que ele teve a atenuante da confissão reconhecida, porque, ao final, ele reconheceu. Ele parou de negar os fatos. E, de certa forma, as próprias entrevistas que ele tem dado acenam nessa direção, entendeu? Porque ele diz, olha, o que eu fiz de mal eu já paguei. Então, assim, se o ministro tivesse entrado no mérito e dito, olha, por causa disso, disso e disso, agora, simplesmente por não ter o julgamento do TJ, me parece criticável, até porque grande parte dos presos no Brasil estão aguardando o julgamento das apelações, né? Tem que lembrar que quando o réu responde ao processo em liberdade, ele recorre em liberdade. Quando ele responde preso, a não ser que haja uma mudança de situação, normalmente ele recorre preso. Essa é a regra para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu não quero com isso fazer críticas ou entrar no mérito deste caso concreto, até porque tem lá os advogados do goleiro, tem os advogados que representam a família da vítima, mas eu me preocupo com esse precedente neste momento que nós estamos atravessando, onde existe uma pressão muito grande dos grupos poderosos, no sentido de construir o discurso de que apenas crimes com violência devem ensejar a prisão. Entendeu? É aí que eu queria entrar. Eu estou muito preocupada com esse discurso, porque esse discurso ele é equivocado do seu ponto de vista legal e ele é equivocado do seu ponto de vista criminológico também. Tá? Essa história de que, olha, cometeu corrupção, desviou dinheiro público, devolveu e fica tudo bem, é péssima para o país que a gente quer construir. Tá? Primeiro porque a legislação prevê pena privativa de liberdade para esses casos. Tem lá todas as substituições, todas as alternativas, mas prevê. E segundo, porque a gente percebe que esse pessoal faz como se fosse uma balança, sabe? Custos e benefícios, né? Então, se a gente começar a abrandar demais e a comprar muito facilmente esse discurso de que essas pessoas, né, limpinhas, essas pessoas bonitinhas, engravatadinhas, para elas a prisão não serve, nós estaremos, em certa medida, contribuindo para que essa situação que está aí
prevaleça ou permaneça, entendeu? Então, assim, quando Mas vieram... você acha que tem que também devolver? Sim, não, veja... Porque eu acho assim, tem que... As duas coisas. Sim, porque a devolução, ela pode ocorrer como parte de uma negociação, ela pode ocorrer como perda quando da condenação, que isso está previsto claramente na lei. Então, quando eu falo que não pode só trabalhar com a devolução, não significa que eu esteja desmerecendo essa briga, né? De ter esse dinheiro todo de volta. Porém, perceba como pessoas influentes começaram a vender esse discurso. Teve o Rui Falcão que falou. Mas antes também. Começaram, sobretudo, quando das rebeliões nos presídios. Olha, o sistema carcerário tá o caos, então nós não podemos prender quem não mereça. E aí, quem é que merece? Ah, quem merece é quem mata, quem estupra, quem rouba, quem pratica latrocínio. Não discordo, entendeu? Mas quem desvia dinheiro público, né, nessas cifras que a gente está vendo aí, que poderia ser investido em educação, em saúde, em segurança pública, entendeu? Também merece prisão. Claro, seguidas, né, todas as formalidades legais. Não estou mandando sair por aí prendendo a torta e a direita. O que não dá é para a gente cair nesse discurso. E ele está sendo muito bem elaborado. E ele vem sendo entoado por pessoas muito respeitáveis, entendeu? E aí, quando vem essa liberação do goleiro, eu falei, meu Deus, isso dá um choque em termos psicológicos, né? Olha aí, se ele está saindo, né, que teria praticado, ou a justiça até agora disse que praticou um crime seríssimo, gravíssimo, se ele está saindo, por que nós vamos manter pessoas presas por corrupção, entendeu? Que não tem sangue, né? Mas é violento também, sobretudo quando você fala de desvios. Porque a gente fala muito de corrupção, sob o ponto de vista jurídico, a corrupção sempre envolve um particular e um agente público, né? Que é a troca. Mas quando a gente fala de corrupção lato sensu, que é o que a gente tem feito hoje em dia, entra peculato, entendeu? Entram as grandes fraudes nas licitações, entra essa promiscuidade entre grandes empresas, no caso, as próprias construtoras e quem estava no poder, entendeu? Isso tudo é corrupção lato sensu. Isso merece prisão. Seguidos os trâmites, isso merece prisão. Desculpa, não basta devolver e pegar pena restritiva de direito, entendeu? Até porque é tão amplo, né? Os sonhos de quantos jovens que eles destruíram, que foram trabalhar na empresa, se dedicaram. É muito mais amplo do que só o que eles roubaram. É um dano enorme ao país. Não, e assim, as pessoas riem de mim, porque na faculdade eu sou considerada linha dura, né? E quando os colegas que não são linha dura, eles apresentam qualquer ideia, eles não precisam apresentar estatísticas. Agora, como eu sou linha dura, tudo que eu falo tem que apresentar prova, né? Então tem que apresentar gráficos, tem que apresentar... E eu não tenho esses gráficos para provar o que eu vou dizer agora, tá? Mas eu tenho a convicção, muito embora esteja tentando produzir essas provas em termos de pesquisas, de que quando o menino que está lá na ponta, passando fome, passando humilhação, tentando ver a mãe atendida no SUS, na fila, ele vê os bacanas cometendo crime, todo mundo dizendo que é crime, e se safando, ele se sente desamparado e ele é mais propenso a entrar na criminalidade, sim. Nesta criminalidade que os nossos intelectuais, né, assim, aqueles que agora começaram a mudar o discurso, porque enquanto só se prendia os amigos dos outros, tudo bem. Agora, quando começa a prender os amigos, aí não pode ir pra cadeia, né? Que a vida inteira eu vi o povo do PT dizendo assim, só se prende pobre, só se prende pobre. O Lula, aí começaram a prender os ricos, só que os ricos eram os amigos também, entendeu? Aí o discurso mudou. Então, eu entendo o seguinte, a leniência com esses crimes que envolvem dinheiro público, ela também gera violência na base, né? Porque é a desesperança, entendeu? Entendi. É a desesperança. Não, por que eu vou ser honesto? É mais ou menos isso que o sujeito pensa. Não, eu vou levantar cedo, vou pegar o bumba, vou levar 2 horas para chegar no trabalho, vou ganhar um salário e meio. Por quê? Por que eu vou ser honesto? Vou pagar imposto de renda, vou não sei o que. Entendeu? Se esses caras estão todos montados, são todos bacanas, com as melhores mulheres, com os melhores carros e assim por diante. Entende? Aí todo mundo joga a toalha, madame. Entendeu? Então, assim, a gente está num ciclo vicioso que precisa ser invertido, entendeu? Entendi. Não estou defendendo ilegalidade, de jeito nenhum. Mas essa mentalidade tem que ser mudada, entendeu? Agora quero te perguntar, por falar nisso, em endurecimento de pena, de um negócio que deu maior auê na internet,
que é a história do estupro de vulnerável. E aí eu vou falar para vocês por que essa história deu maior auê, que é o seguinte. O tal do deputado Fabinho do AP, que é uma pessoa por quem eu não tenho nenhum apreço em especial, relatou um projeto lá e acaba suavizando a pena para estupro de vulnerável. A Janaína sabe que em 2009, quando se tornou estupro, o que era antes atentado violento ao pudor, eu fui favorável. Eu achava que tudo deveria ser estupro. Aí depois, a realidade contradisse o que eu achava. Porque quem saiu ganhando com a mudança? Você vai ouvir um blá 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 de que isso é melhor para a mulher, que não sei o que papapá. Na teoria. Na prática, quem sai ganhando é o abusador. Porque o juiz acha que é violento demais dizer que o cara que fez uma coisa horrorosa é estuprador e o cara que só passou a mão é estuprador também. Aí o que acontece? Só o que fez a horrorosa ganha. O que fez a média horrorosa, ou não sei o quê. E com isso, assim, quem sai mais perdendo de vítima é criança, é adolescente que não sabe documentar, que não sabe contar. E isso que é o caso do estupro de vulnerável dessa história. Eles querem que a pena seja, que não seja classificado no mesma coisa do estupro do outro. E tá uma gritaria danada dizendo que ele quer aliviar. Esse tema, na verdade, ele é mais complexo do que ele parece na gritaria das redes sociais, né? Ele é muito complexo. Eu te confesso que eu ainda não fiz uma análise detida do projeto em si. O que eu posso te dizer é o seguinte, até 2009 havia uma separação entre o estupro, que é o que a gente chama de conjunção carnal, para que as pessoas compreendam, a introdução do pênis na vagina, né, como eu falo em aula. E o atentado violento ao pudor, que seriam todos os outros atos libidinosos. Então, sexo anal, sexo oral, um beijo forçado, qualquer tipo de toque, né? Exigir que a vítima toque o autor. Então, até 2009, existia uma separação. Em 2009 foi unido tudo isso. E hoje, quando a gente fala, existem tantos estupros em São Paulo, nós não sabemos se estamos falando daquele estupro tradicional, ou seja, a prática forçada da conjunção carnal, ou se nós estamos falando de todos esses atos libidinosos, inclusive de uma passada de mão. Então, esta mudança de lei dificultou, não só em termos de aplicação da pena, mas dificultou também questões estatísticas, porque é difícil a gente saber, quando fala em termos de números de estupros numa determinada região, do que é, afinal, que nós estamos falando. Os últimos levantamentos que eu analisei, bem recentes em São Paulo, mostram que os vulneráveis são as principais vítimas dos estupros, tá? Tratando agora de estupro conforme a legislação atual, todos os atos libidinosos. E falei também com o pessoal da polícia, a Academia do Barro Branco tem um projeto agora, lindo. Sim. Eu tô acompanhando os dados deles no detalhe. Eu conversei, tem uma moça que é maravilhosa que tá fazendo, então, e aí eles me mostraram que, assim, a gente fala em estupro, a maioria dos estupros em São Paulo é criança até 14 anos. São crianças até 14 anos, que são os que entram na categoria vulneráveis. Também é considerado vulnerável quem tem algum tipo de doença mental, né, algum tipo de dificuldade para compreender o que está acontecendo. São as principais vítimas. Muitas vezes acontecem, infelizmente, na maior parte das vezes, no contexto familiar, ou seja, no grupo, né, em que a criança vive, habita. Existe uma dificuldade, por causa disso, de implementar políticas de prevenção. Então, muitas vezes, no curso de uma separação, a gente percebe que, como uma forma de vingar aquela separação indesejada, a criança é instrumentalizada, inclusive para fins de abusos sexuais. Né? Então, não é com tanta frequência que ocorre a penetração, que são aqueles abusos que são constatáveis em perícia. Muitas vezes são abusos que eles são progressivos, entendeu? Então, é uma passada de mão, fazer a criança pegar no órgão sexual, uma ejaculação em cima da criança. Que se Mas você como você prova isso? Então, aí fica aquela dificuldade, que é a palavra da vítima contra a palavra do autor. A palavra de uma criança
com outra palavra de um adulto. Sim, e aí tem mais uma dificuldade, porque como tomar o depoimento dessa criança? Eu orientei uma psicóloga para falar sobre o depoimento humanizado. Porque o que acontece? A criança tem que prestar o depoimento na polícia, depois no Ministério Público, depois no Judiciário. Isso porque já passou pelos peritos, né, pelos psicólogos e tal. Então, cada vez que essa criança precisa depor, ela está vivenciando, né, novamente aquele drama, entende? Então, existem autores da área de psicologia e psiquiatria que sugerem que esse depoimento seja filmado, para que a criança não precise ser exposta a tudo isso novamente. Porém, muitas pessoas, e também têm as suas razões, entendem que não dá. Você tem que passar esse depoimento pelo contraditório, né? A defesa tem que indagar, o Ministério Público na frente do juiz. E aí você vê situações assim que dói no coração. Uma criancinha sentada numa cadeira, num fórum, entendeu? Uma mesa como para qualquer outro adulto, sendo questionada como se ela fosse um adulto. Agora, o juiz vai querer isso se ele for dar uma pena de estupro. Mas ele não vai fazer uma pena de estupro como a gente tem hoje, crime hediondo, sem ouvir o máximo possível e dar o máximo possível de chance para a defesa? Por isso que acontece. Então você tem a seguinte dificuldade. Você tem a criança. Não precisa, obrigada. Você tem a criança exposta a um perigo, porque ela está em relação com aquele agressor, né? E você tem as exigências da justiça criminal, que são normais, de certeza absoluta para uma condenação. E aí o que acontece muitas vezes? Sai a absolvição, porque não existe a certeza absoluta, né? E na ausência de certeza, absolve-se. Porém, isso é levado para a justiça civil, né? Para a área de família, para dizer, olha, eu tenho direito de levar minha filha, meu filho, para fazer visita, entendeu? Para passar o fim de semana, para passar férias. E aí você tem a criança que não quer ir, a mãe em desespero, entendeu? Então, assim, você acaba tendo que lidar com um problema muito complexo que vai além até da questão criminal, né? E aí eu vi isso sendo tratado de uma forma tão irresponsável na imprensa, porque, assim, jogaram tudo nas costas do deputado e ele tinha tido uma consultoria do STJ para fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar esse projeto, vou ler no detalhe e prometo passar para você uma opinião sobre o projeto. Agora, existem países que separam essas várias formas de agressão sexual, entendeu? Então, por exemplo, a penetração, a manipulação, que é algo que acontece quando a criança é pequena, entendeu? Ao invés da criança ser abusada com órgão sexual, é com dedo ou com objeto. Tem coisas assim, tudo de coisa triste que você possa imaginar. Então, tem legislações que separam isso, para que haja uma maior proporcionalidade entre a pena prevista e o ato praticado. Para que o juiz não se segure na hora de dar. Para que o juiz não fique com pena de aplicar a pena de 8 anos, que é a pena mínima, para um ato que não foi, vamos dizer assim, invasivo em termos de corpo, entendeu? É uma coisa que, por exemplo, 8 anos ele fica assim, mas se fosse 3 ele já dava. Dava, entendeu? Então, Entendi. assim, eu quero olhar o projeto, tá? Não estou defendendo nem criticando, eu quero olhar com calma, porque a gente não deve falar das coisas sem olhar com calma e pensar como é que isso vai para a realidade. Que é uma coisa é a lei no papel. Outra coisa é ali na realidade. Essas são as 2 perguntas que eu trouxe ela para responder aqui. Os 2 casos, não 2 perguntas, que eu trouxe ela para responder porque vocês pediram, que são o que está na mídia. Agora a gente fez um levantamento aqui, que é um papum, um jogo rápido das principais perguntas que foram feitas no chat. Você sente falta dos senadores da comissão do impeachment? Olha, Madá, eu tenho que ser muito sincera, né? Tirando aquelas pessoas que me perseguiram... Não, eles querem saber Glaze e Lindbergh. Os demais foram muito gentis, muito atenciosos, extremamente respeitosos. Então, eu não tenho nenhuma queixa daquela minha vivência no Senado, muito embora tenha sido muito tenso, né? Acho que o Brasil inteiro acompanhou. Você pretende se candidatar em 2018? Não tenho planos. Olha lá, é verdade isso? Não tenho planos. Não tenho planos por causa da dificuldade partidária. Eu sou muito transparente. Eu não sei como é que seria eu dentro de um partido, você entendeu? Que o povo fica falando que é tucana. Com essa estrutura... Você mesma falou cacique, né? De cacicagem. É difícil. Como é que eu vou ser obrigada a votar alguma coisa com que eu não concordo? Ou defender uma ideia que eu não comungo, entendeu? Então, assim, eu gosto de deixar isso bem claro. Quando eu digo que não pretendo entrar na vida político-partidária, não é porque eu demonizo política, não. Porque eu acho que quanto
mais gente boa entrar na política, melhor, né? Pra gente quebrar com essa situação toda que tá aí. A minha dificuldade é essa, né? Como é que eu vou votar em bloco? Como é que eu vou defender aquilo que eu não concordo, entendeu? Eu fico me imaginando dentro desse mundo e eu não sei, talvez não seja pra mim. O pessoal quer... Você sabe que tem um monte de gente querendo que você faça impeachment do Temer. O pessoal acha que você faz impeachment de todo mundo, entendeu? Eu sei bem. Síndico de prédio, qualquer pessoa que você não gostar, você chama a Janaína pra empichar. É interessante, porque você não vai empichar o Temer. Eu explico para as pessoas que não existe o cargo de pedidor geral de impeachment da União, entendeu? Não existe. Aí fica todo mundo, ela pediu da Dilma e não pediu do Temer. Eu pedi da Dilma... Porque a promiscuidade que agora está vindo à tona com todas essas provas, ela já era evidente naquele momento. Tanto é que quem resgatar a nossa denúncia vai ver que essa promiscuidade, Odebrecht, Lula, Dilma, ela estava narrada na nossa denúncia. É verdade, entendeu? Que eu li. Entendeu? Então estava narrada na nossa denúncia. Eu pedi o impeachment por causa dessa promiscuidade, por causa dessa institucionalização, né, da promiscuidade entre o público e o privado, por causa das fraudes contábeis, onde ela apresentou para o país, né, um paraíso quando ela já sabia que o país estava quebrado. Então, assim, eu pedi o impeachment porque havia crimes praticados no curso do exercício da presidência. Agora a Justiça Eleitoral está apurando as questões de crimes eleitorais, né, que podem se aplicar tanto a presidente Dilma e, a depender do desenrolar da ação lá, ao presidente Temer. É outra perspectiva jurídica. O impeachment do Temer somente poderia ser solicitado se ele viesse a praticar, ou vier, um crime no curso do mandato presidencial. Ou seja, desde que ele assumiu a presidência até o término, não sei quando é que será, mas se ele praticar um ato previsto como crime de responsabilidade, aí sim é possível pedir o impeachment. Por esses fatos que são objeto da delação, não, porque é anterior. Entendi. Entendeu? Entendi, então, assim, entendi. Tanto é que a gente, no impeachment, nós não falamos de questão de doação de campanha. Não é porque nós não quisemos falar, é porque não é objeto. Não pode. Entendeu? São assuntos independentes. Deixa eu ver aqui. O pessoal quer saber... Não, isso aí, essa coisa de estado mínimo, não sei o que, é muito complicado. Vamos aqui. Reforma da Previdência é golpe? Não é golpe. Talvez precise ser discutida, talvez haja detalhes a serem vistos, mas eu entendo, com todo respeito à divergência, e tenho muitos amigos que divergem, procuram fundamentar, eu entendo que a reforma é necessária. Eu acho que, sobretudo, no caso do funcionalismo melhor remunerado, é necessário se entender que um país como o nosso não tem condições de bancar, né? Se a gente entrar ainda na discussão dos mega salários, menos condições ainda. Como é que você mantém salários de R$100 mil quando a Constituição limita, inclusive quando o sujeito está aposentado? Então não é que a gente desmerece o trabalho alheio, acha que não vale, não é isso. É que assim, escolheu ser agente público, tem que se adequar, né? Eu sou partidária de um Estado mínimo, sou sim partidária de um Estado mínimo, obviamente com observância, né? Das questões sociais. Então, quando eu digo mínimo, não é... Você vai se candidatar sim, Janaína. Você vai Partido Novo. Já tô vendo tudo, Brasil. Mas, Madá, eu falo isso há muito tempo. Antes do Partido Novo. Se vocês resgatarem o que eu falei, que eu escrevi as minhas aulas, eu tô... Uma pessoa que fez um bafão com o Lindbergh lembra? No Fora Collor. Vocês sabem, eu gosto de contar a história. Ela me chama o Lindbergh, que era um ídolo nacional, o homem mais bonito da política, para o Fora Collor, na São Francisco, onde todo mundo era petista, quando era muito mais moda ser petista. Aí chega Lindbergh, aquele homem lindo e maravilhoso, Janaína, na maior cara de pau, cata o microfone. Estou chamando você porque representa os estudantes, mas sua carinha não me engana. Não me peça para explicar. Por que você fez aquilo, Aquilo saiu do coração.
Aquilo foi, entendeu? Intuitivo. Isso foi no Fora Collor, Brasil. Então, assim, vocês ainda não viram nada, só vou falar isso. Entendeu? Mas, assim, eu acho que o nosso Estado é muito gigantesco, é impossível manter. Existe uma mentalidade de distribuição de cargos. As pessoas querem saber o que elas vão ganhar para votar por um projeto de lei, porque ele não se preocupa se ele é importante ou não. O que vai conseguir com isso? O que é isso? É a mentalidade gigantesca do Estado, entendeu? Isso tem que reduzir, né? A gente tem que criar uma cidadania onde as pessoas percebam que elas também vão ter que construir por elas, sabe? Sim. E eu acho que a gente está muito atrelado no Estado. Inclusive, o empresariado brasileiro é acomodado. Nós não temos capitalismo aqui. Nós não temos liberalismo aqui. Nós não temos competição. Nós temos empresas eleitas. Então, outro dia eu atendi uma pessoa e descobri que na mesma área de atividade, na mesma região, um empresário tem isenção, tem exonerações e os outros não. Não só não tem, como são autuados por eventuais atrasos no pagamento de tributos. Falei, por que você não denunciar? Ave Maria, doutor, eu vou denunciar. Eu não sei o que pode acontecer comigo, eu não sei o que pode acontecer com a minha família. E eu também não quero que eles me persigam, porque pelo menos hoje eu vendo uma ou outra coisinha, se eu denunciar, entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade. Aí fica todo mundo puxando o saco dos políticos para ter exoneração, para ter isenção, para ter apontamento para entrar num contrato, quando o que deveria vigorar era o preço, a qualidade do produto, a competência, entendeu? Então, quando as pessoas ficam criticando o liberalismo, não estão falando de Brasil, porque no Brasil o liberalismo não chegou ainda. Janaína, vamos terminar. Eu só quero um sim ou não. É verdade que você ficou fiscalizando os banheiros do Ibirapuera? Eu sou usuária do parque, entendeu? Não é dos banheiros, mas do parque. De vez em quando eu preciso usar os banheiros. E teve um domingo que eu cheguei e estava imundo. Eu fiquei muito nervosa. Eu pus no Twitter, agora eu vou fiscalizar. Eu vi isso. Entendeu? E como eu vou para andar de bicicleta, eu olho de vez em quando, entendeu? Eu olho. E aí, quando eu acho que tá ruim, eu escrevo, ó. Tem que tomar a providência. Agora vai ter que limpar, viu, João Dória? É isso, essa é a Janaína Pascoal, vocês pediram, ela veio aqui, essa é a TV Antagonista em novo horário, às 5 da tarde, sempre com uma entrevista especial. Vocês pedem, a gente traz os convidados. Janaína, obrigada, valeu. Madame. Muito obrigada. E sempre as perguntas que vocês querem fazer aqui na TV Antagonista. A gente vai encerrando por aqui a TV Antagonista, você tem uma outra edição amanhã, às 10 horas da manhã. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos. A Empíricos, que não é banco, não é corretora, é independente, não tem o rabo preso com ninguém. Qual é a missão da Empíricos? É fazer pessoas comuns como você e como eu aprenderem a fazer o nosso dinheiro que a gente ganha com suor, trabalhar pela gente, aprender a gente a ensinar a gente a ganhar dinheiro investindo. Você quer saber o que vai acontecer com o dólar? Entra em www.oantagonista.com/dólar, coloca ali o seu e-mail, você recebe um relatório financeiro feito pelos analistas da Empíricos diretamente no seu e-mail. É gratuito, vai lá, dá uma olhada e depois me fala. A gente volta amanhã, entrevista com a doutora Janaína Pascoal e todos os outros blocos, os especiais, vão estar aqui disponíveis para você no YouTube do Antagonista. E não se esqueça, amanhã às 5 da tarde tem entrevista especial. Não valeu a pena? Compartilha com os amigos e inscreva-se no youtube.com/oantagonista. Beijo, até amanhã. Tchau!